primeira coisa, depois de fazer essa análise, lembrar do seu contar, pensar no seu contar, perceber que você precisa mudar, a primeira coisa, mãe, a primeira coisa, pai, que você precisa fazer quando vai contar uma história ao seu filho é estar ali 100%. É a primeira coisa e o mais importante numa contação de histórias. É estar ali por inteiro. Corpo, mente e coração. E o seu filho percebe que você está por inteiro ou não. Ele percebe no seu olhar. Se você não está por inteiro, se o seu corpo está aqui, mas a sua mente em outro lugar, o seu filho percebe no seu olhar, porque ele fica vago. O seu olhar não encontra o olhar dele. Essa conexão não acontece. Então, quando você vai contar história para o seu filho, olha só, para tudo! Para tudo! Esquece do trabalho, esquece dos problemas. É difícil? É, mas o seu filho merece isso, merece a sua atenção 100%. 100%. Porque é ali, naquele momento, que ele vai sentir você no olhar. Ele vai se envolver. E histórias são importantes demais serem contadas aos seus filhos. Pelo conteúdo que existe na história, mas principalmente por causa dessa conexão, por causa desse elo. É afeto, é amor. Então você precisa deixar o trabalho, os problemas, as preocupações para fora desse momento e estar ali 100%, viver esse instante. Tem uma frase do filósofo alemão Nietzsche que eu gosto muito e tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Gosto de ti, felicidade. Volta depressa, instante. Viva esse instante com seu filho. Sabe aquela fala que você ouve muito, ou que talvez também reproduza? De que o que mais vale é a qualidade no tempo e não a quantidade? Pois é justamente isso. Nesse momento de contar a história para o seu filho, deixa o problema lá fora. E viva esse instante com seu filho. Viva essa felicidade. Você vai agradecer. Agradecer a essa escolha de viver isso com o seu filho, contando uma história no futuro. Você vai agradecer. Quando lá no futuro o seu filho adolescente, o seu filho jovem, o seu filho adulto for um leitor em potencial, quando lá no futuro o seu filho adolescente vier conversar com você sobre leituras que ele fez, quando ele perguntar se você leu tal livro e desejar conversar sobre isso, é maravilhoso ver minha filha vindo até mim para conversar sobre leituras. E quando nós lemos o mesmo livro, é incrível. Você pode estar pensando assim, mas o que tem de incrível em ficar conversando sobre um livro? O maravilhoso é conversar sobre a história do livro, é trazer à tona sentimentos, emoções, falar sobre isso. Mas o mais maravilhoso, pai, o mais maravilhoso, mãe, é esse momento, esse instante vivido entre nós. O tempo não volta. O tempo não volta. Então, é preciso viver esse instante. E esse momento é carregado de afeto, em que eu paro para ouvir a minha filha, olhar no olho dela, ouvi-la, em que ela me ouve, em que nós vamos trocando sentimentos, percebendo que tem muita coisa em comum e outras que são muito diferentes. Isso é o que é importante.
Então comece hoje para colher isso no futuro. Quando você vai conseguir abertura para falar sobre assuntos, às vezes difíceis com o seu filho, que normalmente você não consegue. E aí, às vezes, através de uma leitura, você vai perceber que ali você vai conseguir falar mais. Comece hoje, comece já. Comece nessa história que você vai contar hoje. Se entregue por inteiro, 100%.